Shalom Lekulam. Gostaria de chamar a todos para juntos lermos um versículo aqui no quinto livro da Torá, gente. Quinto livro da Torá, versículo 29 do capítulo 4 de Devarim. Versículo 29 do capítulo 4 de Devarim diz assim: Então dali buscarás Yahvé teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para Yahvé teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto Yahvé teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então, gente, vamos ficar com esses versículos que para mim são de grande importância, né? Quando Deus, o nosso Criador, ele diz que a gente o encontrará quando a gente o buscar de todo o nosso coração, né? E a gente estamos vivendo no meio de uma sociedade cheia de murmurações, murmuram por tudo, reclamam de tudo. E isso não faz bem. Sabemos que isso não faz bem. O ser humano, ele esqueceu que seus ancestrais, eles moravam em casa em alguns lugares chamam casa de taipa, outros chamam casa de pau a pique, aquelas casas de barro, né, com estacas, e hoje moram em casas de brocos, de tijolos, e não são agradecidos. Então viu que houve um passo a mais, né? O ser humano não lembra que seus antepassados, quando precisava usar o sanitário, iam para o fundo do quintal, em um quadrado feito às vezes de palha, e ter que usar um buraco no chão. Hoje o ser humano ele tem um vaso sanitário de porcelana. Por mais barato que seja, os dejetos vão para dentro de uma fossa embutida no chão e não precisa sair lá fora em tempo de chuva, em tempo de sol, faz suas necessidades dentro de casa mesmo, em um cômodo chamado banheiro. O ser humano ele esquece que é tão mal agradecido que não lembra que seus antepassados, para tomar banho, teria que caminhar até o riacho mais próximo. E quando falo mais próximo, às vezes a meio quilômetro. E hoje tem um chuveiro dentro de casa. E ainda que não tenha chuveiro, às vezes o ser humano ele tem água para tomar banho dentro de casa, mas não são agradecidos. Então, estão sempre murmurando e reclamando de alguma coisa, vendo, né? Por incrível que pareça, o ser humano ele reclama do desemprego que está no Brasil, o desemprego está grande, começa a murmurar como se ele estivesse também desempregado. Em vez de olhar e dizer, olha, quantas pessoas desempregadas, eu tenho meu emprego, obrigado, meu Deus. E ser agradecido. Quantas pessoas, gente,
dormindo na rua. E quantos mal agradecidos não param para agradecer a Deus pelo teto que tem, sendo que essas pessoas que moram na rua, onde tomam banho? Tem onde tomar banho? Não tem. Tem onde dormir? Tem o chão frio. Quantas pessoas, quantos moradores de rua não morrem no Sudeste, que é uma das áreas mais frias do Brasil, e até sul mesmo, né? O sul do Brasil, de tão frio, em tempos de frio, que morrem mesmo com aqueles edredom, mesmo é, recebendo doações, nunca vai ser como estar dentro da sua casa, dormindo na sua cama, e às vezes tem pessoas que preferem uma rede para dormir. E quantas vezes você tem parado para agradecer a Deus e dizer: Deus, eu tenho um teto. Olhar para as pessoas que estão ali na rua sem ter uma casa e sem poder pagar o aluguel, e às vezes a pessoa tá reclamando que o aluguel está caro, que o aluguel está caro, mas você pode pagar o aluguel. Então, se isso se invertesse, né, de em vez de estar murmurando porque o aluguel está caro, começasse a agradecer a Deus por: "Oh, meu Deus, o aluguel está tão caro e eu estou conseguindo pagar meu aluguel direitinho, eu estou conseguindo pagar todos os meses o meu aluguel." Tu buscarás a Deus, o acharás quando o buscares de todo o teu coração. Quando saíres do meio dessa cultura negativa, desse povo pessimista, quando você abandonar, sabe, a cultura do povo pessimista que vive murmurando e reclamando de tudo, aí eu acredito que você vai encontrar Deus. Porque se a gente olha para a nossa Torá, nosso livro sagrado, mesmo os nossos antepassados, muitos dentre eles, vendo os grandes milagres que Deus fez no Egito, vendo o mar se abrir, como aconteceu ali no tempo do furacão Irma, que recuou o mar, secou o mar 100 quilômetros, né? E o povo pôde passar a pés enxuto, do jeito que está escrito aqui na Torá, né? Algo recente, parecido com o que aconteceu, ou igual ao que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, né? A gente vê as pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, né? O Ian Suf, Mar de Junco, eles saíam murmurando atrás, Moshe na frente, ouvindo um montão de murmuradores, só reclamando da vida. Pô, será que não tem nada de positivo na tua vida? Para de reclamar, para de murmurar. Se alguém está reclamando porque está desempregado, ele tem motivo para reclamar, porque está sem emprego. Mas se você tem seu emprego, para de murmurar e passa a agradecer. Se alguém está murmurando porque não está conseguindo pagar o aluguel da casa, ele tem motivo para estar reclamando, murmurando, mas você, se você pode pagar o aluguel da sua casa, para de reclamar e passa a agradecer. Se alguém está reclamando porque está faltando o café da manhã, o almoço, a janta, ele tem motivo para estar reclamando da vida. Mas se você tem o seu café da manhã, agradeça. Se você tem o seu almoço, agradeça. Se você tem a sua janta, seja agradecido, para de murmurar. É por isso que nós, israelitas, bendizemos ao nosso Deus até por um copo com água. Entendeu? Nós temos a nossa tefilá quando vamos fazer na nossa refeição da manhã, no nosso café da manhã, na nossa janta, no nosso almoço. Até quando nós vamos fazer um lanche. Aqui no Ceará as pessoas falam
merendar, né? Até quando vamos fazer um lanche, gente? Nós dizemos, Baruch atah revela o reino, Borei Menem Mesonot. Bendito sejas tu, Criador nosso Deus, que criastes diversos tipos de alimentos. Nós somos agradecidos. Quando nós chegamos no nosso Shabat, nós pegamos o copo com vinho para nós celebrar a chegada do Shabat. O vinho que simbolizava uma das coisas que ela é colocada no holocausto, né? A vela que nós acendemos no Shabat, que simboliza o animal, a corban do Shabat, né? Tem um vinho que era, além do azeite e da queima, que era usado nas corbanotes de Shabat. E o vinho, nós tomamos o vinho e nós, para tomar o nosso vinho, nós agradecemos a Deus. Nós olhamos para o vinho e vemos o quê? O fruto da videira, né? Ali um derivado do fruto da videira, da uva, né? Da anavim. E nós agradecemos a Deus. Toda semana, todo Shabat, começou o Shabat, pegamos o nosso copo de vinho e nós dizemos, Baruch atah, que revela o reino, Borei Peri Hagafer. Você agradece a Deus. Você faz a tefilá, até por um lanche que você faz. Para de murmurar. Nós estamos no meio de uma cultura, nós somos um outro povo. Nós somos um outro povo. Nós temos uma outra visão. Nós temos uma maneira diferente de ver a vida. Nós temos uma outra maneira de ver a vida. Quantas pessoas que estão reclamando do carro que tem, murmurando pelo carro que tem, enquanto outras nem carro tem para andar. Quantas pessoas que estão reclamando, que estão murmurando, porque tem que pegar condução, tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, tem que pegar o metrô. E quantas pessoas andam a pé porque não pode pagar passagem de ônibus? Quantas pessoas andam a pé porque não pode pagar um bilhete de metrô? Quantas pessoas estão andando a pé? Entendeu? Porque não tem uma condição pior que a sua. Então passa a agradecer também quando você realmente tiver condição de ir para o ponto do ônibus e poder pegar um ônibus para chegar até o destino desejado. Agradeça a teu Deus quando você pegar o bilhete do metrô e você disser, poxa, eu posso pagar. Porque tem muita gente que às vezes não sai nem de casa mais atrás de emprego porque não está com. Já andou muito a pé e para lugares distantes não dá para ir a pé. Para de murmurar da questão da energia que está. A energia está um absurdo, e muita gente murmurando, só vendo a vida de forma negativa. Entendeu? Então, em vez de você murmurar porque a energia tá cara, e tá cara mesmo, entendeu? Passa a agradecer por você ter condições de pagar todos os meses a sua continha de luz. Passa a ser agradecido a teu Deus, ao teu Criador, por ter te dado essa condição que muitos não têm, de pagar todos os meses a conta de luz. Quantas pessoas estão murmurando, gente, porque a sua água foi cortada? A companhia de abastecimento de água foi lá e cortou a água. Entendeu? Não está mais fornecendo água porque a pessoa não pôde pagar. Como é que pode você, que todos os meses pode pagar a conta de água, não está devendo uma conta sequer, ficar se comportando como aquele que está com sua água, o seu fornecimento de água
interrompido por não poder mais pagar. Quando você ouvir alguém murmurando, não murmura também. Agradeça a Deus por não estar na condição que aquela pessoa se encontra, que aquela pessoa está. Isso faz mal até para o teu psicológico, sabia? Que o nosso corpo, os nossos dedos para se mexerem precisam de comando do nosso cérebro, entendeu? As nossas mãos precisam de comando do nosso cérebro. O nosso corpo, para funcionar bem, você precisa exercitar uma mente positiva e sair de perto de pessoas negativas, só vive murmurando da vida, só vive reclamando da vida, só vive vendo, está em cima de uma ponte que a leva para o outro lado, mas em vez de continuar andando para atravessar o abismo, ela para no meio da ponte e fica olhando para baixo. Olha que abismo horrível. E se eu cair daqui? E se eu cair daqui? Para de murmurar e ficar reclamando. Olha, é claro que todo mundo corre risco de perder emprego, corre risco de seu negócio ir abaixo. Todo mundo corre isso, todo mundo. Todo mundo sabe, eu acredito que quem gosta de notícias sabe muito bem quanto foi que o dono do Facebook já perdeu. Muito dinheiro, perdeu milhões e milhões. Entendeu? Todo mundo corre risco. Quantas empresas pequenas, médias e grandes abrindo falência? Agora, recentemente, nós ouvimos falar da Toyota, que fechou uma filial lá em São Bernardo, em São Paulo. Então, gente, você está olhando para a sua vida de uma forma negativa. Isso é muito ruim para o teu psicológico. Quantas pessoas estão entrando em depressão? Por quê? Que estão fazendo tempestade num copo com água. Se alguém está murmurando, o gás está tão caro, meu Deus, e o gás, e o gás, e o gás murmura e reclama, entendeu? Não murmura também. Não fica murmurando, reclamando da vida, isso não é bom para o teu psicológico, tu vai fazer você afundar. A partir do momento que o teu cérebro começar a enxergar realmente dessa forma, sabe, você vai para baixo. Você perder todas as forças que você tem. Porque em vez de você estar reclamando também, tudo bem, o gás está caro, é claro que está caro. Mas aquela pessoa está reclamando porque não está tendo condição de pagar o gás. Mas você não, você tem condição de pagar o seu gás de cozinha e você poderia, em vez de murmurar, agradecer. Todos os murmuradores dos nossos antepassados ficaram no deserto. Eles não conseguiram atravessar. É por isso que Deus fez com que eles andassem em círculo. Entendeu, gente? No deserto do Sinai. E o tempo passando até chegar a 40 anos, iam morrendo os mais velhos e ficando os mais novos, até aprenderem a parar de murmurar. Porque somente os que não eram murmuradores que alcançaram a terra que mana leite e mel. Você quer alcançar a terra que mana leite e mel? Então lembre-se, embora você esteja no meio dos cananeus, você não é um deles. Embora você esteja no meio dos filisteus, você não é um deles. Embora você esteja no meio dos midianitas, você não é um deles. A sua cultura é outra. A cultura deles é murmurar, murmurar, reclamar, reclamar. Nada tá bom. Quantas vezes a pessoa está andando a pé e reclama porque não tem nem uma bicicleta? Compra uma bicicleta. Aí está reclamando porque o fulano tem uma moto, ele só tem uma bicicleta para andar. De repente, Deus dá condição para ele comprar uma moto e comprar uma moto. De repente fica olhando, porque é tempo de chuva, fico me molhando, falando de tal tem um carro, eu só tenho uma moto, e fica reclamando da vida e murmurando da vida. Aí Deus dá condição para ele comprar um carro. E depois ele fica
com um carro e acha que, olha, fulano de tal, eu tenho um carro, mas fulano de tal tem um carro melhor que o meu, como é que pode eu ter um carro inferior ao carro daquela pessoa e Deus dá condição para aquela pessoa ter um carro de igual para melhor para aquela pessoa. E depois aquela pessoa está querendo o quê? Que Deus lhe dê um jatinho, porque fulano de tal tem um jatinho e ele só tem um carro. Depois vai querer que seja como Elon Musk, né? Eu vou querer um foguete para poder viajar para Marte, para outros planetas, porque eu tenho um jatinho, mas Elon Musk tem foguete espacial que pode chegar até um outro planeta. Meu Deus, para de murmurar, passa a agradecer todos os dias. Agradecer pelo teu café da manhã, pelo teu almoço, pela tua janta. Faz tua tefilá quando amanhecer. Vai sair de casa, faz tua tefilá. Que adianta você estar vendo aí tantas pessoas murmurando a quantos assaltos e mais assaltos, e às vezes você nunca foi assaltado na vida. Quantos livramentos Deus já te deu? Agradece a Deus e para de murmurar. Para de murmurar. Para de murmurar. Porque a murmuração não vai fazer você chegar a lugar algum, mas sim você ser uma pessoa positiva, uma pessoa agradecida, e você quer estar em uma situação melhor. Quando tiver você perto de pessoas negativas, só falam de coisas negativas, fica murmurando e reclamando, sai de perto dessa pessoa, porque ela vai te contaminar, vai fazer mal para você, isso vai fazer mal para o teu psicológico. Sabia que eu não gosto de música, aquelas músicas, por exemplo, Sarit Hadar, né? Sarit Hadar tem uma música que a letra é uma tefilá, praticamente, né? Mas eu prefiro outros tipos de músicas, porque quando você começa a meditar na letra da música, ela vai te deprimindo e você, se você já não está bem, você pega uma música que tem uma letra que vai fazer você pensar, meditar na sua vida e fazer você chorar, vai te deprimir, entendeu? Então eu prefiro não ouvir o Shema Israel, entendeu? Shema Israel Elohai Ataya Kol Yachol. Entendeu? Eu não curto essa música, mas já curti muito. Mas eu percebi que essa letra, né? Ouve Israel, meu Deus, tu me deste a vida, tu me deste tudo, né? E aquele lamento que sai realmente lá do interior, né? É muito lindo, muito forte, tudo bem, mas aquilo para mim, digamos assim, vai me abater, porque, entendeu? É uma música, né? Que tem sim uma letra maravilhosa, como no início, né? O homem que chale morrer, né? E começa falando que o homem cai, né? Por não valorizar o que é importante, mas uma pequena tefilá, né? Faz quebrar o silêncio de Deus, né? Tudo bem, mas depois começa o lamento. É um conselho, mas ao mesmo tempo é um lamento. Fala de que não que mesmo estando em silêncio, mas o seu coração está gritando, né? E eu prefiro outras músicas, umas músicas que, digamos assim, mais alegres, músicas que colocam com letras que colocam você para frente, entendeu? Tem músicas, é claro, com base músicas que na verdade é Terrilim, né? Parte de Terrilim, né? Que eu Nele Hagili Eva, né? É muito legal. Tem muitas outras músicas que eu curto, mas as músicas, para mim, eu prefiro músicas com letras mais positivas, letras mais, né?
é, é, que punha você para frente. Porque às vezes você ouve uma música que, na verdade, em vez de te ajudar psicologicamente, ela vai te abater. E você precisa de música que te coloca para frente, entendeu? Te coloca para andar, que faz que você está abatido e aquela mensagem vai lá e te levanta, entendeu? Você é como um maratonista que você parou, sentou e disse: Eu acho que não vou conseguir. E a mensagem da música, ela vem, te levanta, faz com que você se levante dali, bata a poeira e volte a correr até chegar realmente, né, é, ao teu destino, né? Então, que tal agradecer a Deus, né? E malefic ter que la terra, e malefic ter que la terra, e malefic ter la terra, corayon, de fiar terra, que plena esteja a minha boca do teu louvor, cantando todos os dias a tua glória, né? Em vez de estar murmurando, né? Você possa expressar essas palavras. Que plena esteja a minha boca do teu louvor, cantando todos os dias a tua glória. Entendeu, gente? Porque, meu Deus, se alguém está caído, seja financeiramente ou em outra área da vida, e está murmurando da sua situação, tem motivos para aquela pessoa estar murmurando, mas se você está de pé, agradeça. Você está de pé. E quando você olha ao seu lado, você vê um montão de pessoas que caíram. Você olha para o outro lado, vê um montão de pessoas que quebraram e você não quebrou. Pessoas que caíram e você não caiu, e você não caiu, você está de pé. Pessoas que não se deram bem e você, até o presente momento, está indo. Você está indo. Então, a nossa cultura israelita tem que ser uma cultura otimista e não uma cultura negativa. Você não pode estar murmurando como se você fosse a única pessoa na face da Terra que não tem um carro. Se você não tem uma moto, entenda, você não é o único ser da face da Terra que não tem moto. Digamos que 80% da população brasileira não tem moto, ou 90%. Então você faz parte da maioria que não tem moto, e não da minoria é, é, que não tem moto. Você não pode estar reclamando da vida, murmurando da vida, como se você fosse a única pessoa da face da Terra que não tem carro. Ah, eu não tenho um carro, fulano de tal tem, sendo que talvez apenas 20% da população brasileira tem carro para andar. E você não pode se comportar como se você fosse o único que não tem carro. Que não tem carro. Você está entendendo? Você não faz parte da minoria. Você faz parte da maioria que não tem carro para andar como você. Entendeu? Você não pode murmurar, viver murmurando. Ah, eu não tenho uma casa própria, entendeu? Mas você pode pagar um aluguel. Deus te deu condição de pagar um aluguel. E você não pode se comportar como se fosse a única pessoa da face da Terra que não tem casa própria. Seja agradecido, seja agradecida. Agradeça a teu Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele está te dando. Entendeu? E cuide bem de você, cuide bem de você. Cuide bem do teu psicológico. Cuide bem da tua saúde física. Entendeu? E para cuidar do teu psicológico, tu tem que sair de perto dessas pessoas que ficam só murmurando, reclamando da vida. Que se dane se a situação está ruim. Que se dane se a água dos egípcios viraram sangue. Eles não têm água potável. É importante é que não tem um arraial, meu caro israelita. Tem água potável para beber. Isso é importante. Isso que é importante. Entendeu? Então deixe os egípcios estar aí murmurando porque não tem água potável. Você tem água potável no teu arraial, meu caro israelita, até para dar
um pouco de água para o egípcio que está reclamando que não tem água potável. Você entendeu? Lembra daquela passagem que está lá em Devarim mesmo, um pouco mais à frente de onde a gente já leu, que fala que tu emprestarás a muito e não tomarás emprestado? Se tu está nessa condição de poder emprestar, ter condição de emprestar e não pedir emprestado, agradeça a Deus. E ainda que você se chegasse a uma condição de pegar emprestado e poder pagar, agradeça também a Deus. Agradeça a Deus. Seja uma pessoa agradecida por tudo que. Pelas coisas boas que tem na tua vida, porque a tua vida não é uma coisa ruim, onde só tem coisas ruins, onde a vida do fulano é boa, enquanto você não conhece a vida dela, daquela pessoa. E às vezes, quando você conhece a vida, se aproxima daquela pessoa, você vai passar a ter conhecimento dos problemas que aquela pessoa tem, e os problemas daquela pessoa são piores do que o teu. E às vezes não dá impressão, não quer deixar transparecer os problemas, não quer dar a impressão de que tem problemas tão graves, né? E você só fica sabendo depois se aproxima, faz amizade e você vê que aquela pessoa tem problemas piores que os seus. Aí você tem que agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Não está se falando de se gloriar da desgraça de ninguém, não. Está se falando de parar de murmurar, de reclamar. De parar de reclamar porque os egípcios não estão conseguindo dormir porque tem rãs em suas camas e nas suas não. Então, por que o egípcio está reclamando? Ah, tá cheio de rã lá em casa. Entendeu? Você vai estar reclamando também da vida. Não importa a situação do Brasil, não importa a situação do Brasil, importa é a sua situação. Não importa a condição que as coisas estão caras, importa que Deus te dê condição para pagar. Então, agradeça a teu Deus por tudo, entendeu? Agradeça a teu Deus pelos livramentos que Ele já te deu, tá bom? Pelos livramentos passados, pelos livramentos presentes. Agradeça. Agradeça ao teu Criador por isso. E você vai ver que você vai encontrar Deus, né? Alcançar Deus quando você o buscar e o buscar de todo o teu coração. Quando você buscar Deus de todo o teu coração, então você vai ver que você vai encontrar Deus, porque por enquanto você não está buscando a Deus de todo o teu coração, entendeu? Buscareis e o achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Você é um israelita, mas você está se comportando como se fosse um filisteu. Você é um israelita, mas você está se comportando como se fosse um midianita, como se fosse um celta, como se fosse um vinque. Você está se comportando como se fosse um desses povos pagãos que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. A nossa é de agradecer por tudo, né? Agradecer pela água, agradecer pelo fruto da árvore, né? Baruch atah Eloheinu, borei peri haetis, né? Então, se você pega uma maçã, você faz a sua tefilá. Se você pega um cacho de uvas, você faz a sua tefilá. Se você pega qualquer outro tipo de fruta, você faz a sua tefilá, né? Baruch atah Eloheinu, borei peri haetis, né? Bendito sejas tu, Criador nosso Deus, que criastes o fruto da árvore. Então, lembra percebe agora que a nossa cultura de viver bendizendo a Deus, agradecendo por tudo, isso quer dizer que Deus nos deu condição de a gente viver olhando, entendeu? Não para o abismo que está do lado direito e não para o abismo que está do lado esquerdo.
É enxergar que tem uma ponte, estamos em cima de uma ponte e a ponte nos leva para o outro lado. A gente tem que continuar andando enquanto os outros pararam para ficar murmurando e olhar e ficar olhando para o abismo. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Você vai continuar andando, eu vou continuar andando. Eu vou chegar do outro lado. Entendeu? Então, a nossa cultura não é uma cultura de murmuração, de ver reclamando da vida, murmurando da vida, com a barriga cheia e reclamando da vida. Entendeu? Tendo que comer e reclamando da vida, tendo que calçar e reclamando da vida. Eu acredito que você andando por aí, você vai ver pessoas de rua andando descalças. Por quê? Porque não tem nem uma sandália havaiana para calçar. E você tem mais de um par de sandálias para você usar. Você vai ver pessoas simples por aí que até em locais como um shopping, entendeu? Vai com uma sandália vai para andar, não vai para comprar nada porque não tem condição. A condição que você tem. Vai com a sandália de uma cor e a outra de outra cor. E ainda mais comida, um pedaço, né, um pedaço já desgastado de tanto ter sido usado. E você tem calçado para, entendeu? Você tem uma sandália bonita, você tem um sapato bonito, você tem um tênis bonito para você andar e você está murmurando da vida. Para de murmurar. É isso que está atrapalhando você. Não só a tua vida espiritual, mas o teu psicológico também. Para de enxergar a vida como se você fosse a única pessoa com condições limitadas. Mas o que você tem é suficiente. E até mais do que muitas pessoas. Quantas pessoas não têm roupa suficiente? Você tem um guarda-roupa lotado de roupas para você abrir as portas e escolher qual das roupas você vai usar. Que seja vestido, que seja blusa, que seja saia, que seja calça, que seja camisa. Entendeu? Você tem condição de escolher a joia que você quer usar. Você tem condição de escolher é, é, um montão de outras coisas. Você tem opção, e quantas pessoas não têm opção alguma? Opção alguma. Enquanto você dorme, tem pessoas que estão ao relento, entendeu? Em tempo de chuva, em tempo de sol, em tempo de é, é, durante o dia, durante a noite. Então, o que eu gostaria de trazer para você neste momento é, é esta mensagem de Deus, entendeu? De que você seja agradecido a Deus e pare de estar murmurando e reclamando da vida. E sair de perto de pessoas doentes mentalmente falando, psicologicamente doentes, porque essa pessoa vai te adoecer também. E você vai começar a se comportar como ela. Ah, é mesmo, rapaz? Não sei o quê, e reclama do governo, e reclama do governador, reclama do presidente, reclama do prefeito, reclama de todo mundo, entendeu? Põe a culpa em todo mundo, sendo que a culpa é tua, entendeu? Porque quantas pessoas aí venceram na vida, ganharam muito e estão lá no auge e não dependeram, e mesmo agora, na condição que está, ruim como está a situação financeira do Brasil, essas pessoas conseguiram chegar no auge financeiro. Pelo menos uma vida estabilizada, financeiramente estabilizada. Tá bom? E eles não dependeram de prefeito, nem de governador, nem presidente da República, nem de ninguém. Eles alcançaram o que eles queriam alcançar, mesmo sem o apoio deles, mesmo com a infração lá em cima, entendeu? Mesmo com as coisas ficando cada vez mais caras, em vez de ficar murmurando, perdendo tempo com murmuração, eles foram procurar um jeito de driblar tudo isso, né? Você vê, o nosso gás demorava pouco tempo, digamos assim, estava demorando, às vezes acabava antes de um mês.
E agora com técnicas que hoje a gente vai aprendendo certas técnicas, como o Chimchon, né, falou sobre a questão do, 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 do gás para nós, e nós fizemos o teste e realmente funciona. Nós vamos completar um mês e meio economizando o gás e acredito que no mês que vem nós iremos, o nosso gás vai durar mais ou menos 2 meses. E o que nós fazemos? Realmente, o que se ensina realmente terminou de usar, fecha a válvula. Pode ter um vazamento menor que seja, mas ele 24 horas ali, escapando um pouquinho de gás que seja, pelo menos as caneletas do fogão, né? Pode estar escapando gás. Isso, essa perda por mês vai se tornar grande, entendeu? Vai ser uma perda significativa. Então, toda vez que nós fritamos pelo menos um ovo, nós terminamos de usar, desligamos a válvula. E quando nós vamos cozinhar alguma coisa, nós não abrimos totalmente, onde a pressão do gás, entendeu? Abrimos mais ou menos até a metade da válvula, ou um pouco mais até a metade, mas não abrimos totalmente a válvula. Então, o botijão vai mandar gás o suficiente, vai mandar o gás suficiente para cozinhar o que precisamos. Acende da mesma forma, sem aquela pressão. Quando você abre a válvula total, tá uma pressão muito grande e você perde gás desnecessariamente. Então, abrimos apenas a metade da válvula e está dando certo. Outra coisa, outra técnica também é panela grande, colocar na boca grande. Panelas menores, nas bocas menores, né? Observar, a água ferveu, né? Não deixar fervendo, gastando gás, estar sempre observando isso. E realmente a economia já tem alcançado aqui os seus um mês e meio, entendeu? E acredito que agora, no mês que vem, quando nós trocarmos o nosso gás de cozinha, ele vai durar, eu acredito, de 2 meses, no mínimo 2 meses, entendeu? Então, em vez de murmurar, procura uma forma de economizar. Em vez de você murmurar e estar reclamando da situação, procure técnicas, entendeu? E como eu já falei, eu estou seguindo um canal chamado Sobrevivencialismo, porque o que ele fala, eu acredito que tem sentido. Não espere por arrebatamento, espere por extinção humana. Não, talvez não haja extinção total da humanidade, mas os poucos que ficarem vão precisar de técnicas de sobrevivência. E isso aí é uma das técnicas de sobrevivência, pelo menos para o momento atual que nós estamos vivendo agora, entendeu, gente? Que é a situação que nós nos encontramos, a situação financeira do Brasil, entendeu? Como a minha esposa está fazendo detergente caseiro, sabão em pó caseiro, e um montão de outras coisas caseiras, estamos economizando com isso também. Em vez de comprar no supermercado, nós fazemos e isso está gerando também outra economia no bolso. Entendeu? Então, para que você comprar se você pode fazer o sabão, o detergente e até o sabonete você pode fazer? Entendeu? Hoje você aprende tudo, tá lá nas redes sociais para você aprender. Tem algumas técnicas, tem alguns que mostram coisas que realmente não funcionam, mas tem algumas coisas que funcionam de verdade e isso é muito bom. É economia, isso é muita economia, entendeu? Em vez de durar apenas um mês, tem coisas aqui em casa, por exemplo, detergente durando 2 meses, né? O que durava 15 dias dura um mês e mais, dependendo da quantidade de detergente que é feito aqui. Então, não mure, não acate essa cultura ridícula de viver reclamando da vida, botando a culpa, né, do teu fracasso do presidente, no governador, no prefeito, até porque neste momento, durante a Covid, teve pessoas que ficaram, no auge da Covid, entendeu? Teve gente que ficaram ricas, pobres ficaram ricos e ricos ficaram milionários, entendeu? Nesse momento atual da crise financeira que está vivendo o Brasil, é claro, a pobreza aumentou,
Mas tem pessoas que nesse momento, nesse exato momento estamos vendo aqui digamos assim, estamos como se tivesse um foguete, está piorando, subindo cada vez mais as coisas, as condições financeiras estão caindo e as coisas aumentando a cada dia. E tem pessoas ficando ricas nesse exato momento, nesse exato momento. Então, para de botar a culpa no prefeito, no presidente e no governador. Faz a tua parte, entendeu? Use técnicas como, entendeu? Que podem servir para você realmente se dar bem na sua vida. Então, é o conselho que eu te dou. Vai fazer bem também ao teu psicológico, enxergar a vida de uma outra maneira, tá bom? As pessoas enxergam a vida de uma forma negativa, mas você enxerga a vida de uma forma totalmente positiva. As pessoas são negativas, você é positivo, uma pessoa positiva. As pessoas são pessimistas, você é otimista. Como diz um ditado, né? Não importa se o universo gira contra mim, se vai dar certo ou errado, eu só vou saber no fim. Tá bom, gente? Então, fique com essa mensagem para você. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Pare de ser um murmurador, porque o murmurador vai ficar no deserto, vai morrer, vai ficar andando em círculo, porque Deus vai permitir ficar andando em círculo sem chegar a lugar nenhum, até morrer no deserto, sem alcançar nada, absolutamente nada. Porque se você olha para o nosso livro sagrado, a nossa Torá, entendeu? Então não importa o que diz, se ninguém acredita em você, não importa. Ah, teu pai não acredita em você, continua. Você não tem que depender. A minha mãe não acredita em mim. Continua. Ah, meus irmãos não acreditam em mim. Os irmãos de Yosef, Mitzrayim, né, que chamam de José do Egito, não acreditavam nele. Olha onde ele chegou. Ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Ele não dependeu, entendeu, dos seus irmãos, digamos assim, da valorização dele. Ele não acredito em mim. Não dependeu, ele não dependeu, ele não acreditava, ainda irisava, zombava de Yosef. Entendeu? E você acha que Yosef se tornou governador do Egito porque os irmãos acreditavam nele, porque os irmãos apoiavam ele, porque os irmãos davam força para ele? Não. Botavam Yosef para baixo. Zombavam dele, ironizavam ele, diziam, lá vem o sonhador Mo, entendeu? O grande sonhador. Ironizavam do coitado, entendeu? Jogaram ele no fundo do poço. No fundo do poço. Os próprios irmãos, a própria família. E às vezes a própria família não acredita em você. A própria família te coloca para baixo. A própria família te desmotiva. Entendeu? Como a família de Yosef, menos o pai, que amava muito Yosef. Entendeu? E até isso aí, o amor de Jacob por Yosef fazia com que os outros irmãos ficassem enciumados. Aí Yosef foi subindo, subindo até chegar na condição de segunda pessoa do Egito. Ele foi a segunda pessoa maior no Egito, foi Yosef. Entendeu, gente? Ele não dependeu de apoio de ninguém, porque ele não teve apoio absolutamente de ninguém. Ele teve a bênção de Deus, mas apoio de ninguém ele teve. Ao contrário, ele tinha muita gente botando ele para baixo, tentando desmotivar, tentando fazer acabar, entendeu, sei lá, com o psicológico dele, entendeu? Fazer com que ele pensasse que estava tudo acabado, que era o fim, que não tinha mais jeito para ele, entendeu? Que ele estava acabado, que ele estava perdido, entendeu? Até preso ele foi, até preso ele foi. Entendeu, gente? Então não dependa, não fique chorando, não fique lamentando porque sua família não acredita em você. Acredita em fulano, acredita em ciclano, acredita em Detrano, acredita em todo mundo, menos em você. Entendeu? Dá valor a todo mundo, menos a você.
Dá importância a todo mundo, menos a você, a tua família, a tua família. Mas a família de Yosef é assim também. Você vê um caso desse no nosso livro sagrado. Um caso semelhante, a própria família. A própria família desmotivando, os próprios irmãos zombando, os próprios irmãos ironizando. Entendeu? E os próprios irmãos tentaram matar o próprio irmão. Entendeu, gente? Mas se tu é fiel a teu Deus, em, tu vai buscar e alcançar quando tu buscares a Deus de todo o teu coração. Então, se alguém chega para você dizendo, cara, você é um cara sem sorte, né? Cara, você não. Todo mundo foi, você não foi, todo mundo alcança, você não alcança, tentando te desmotivar e colocar coisa negativa na tua cabeça, fala para ela, olha. Fala para ela, olha, não importa se o universo gira contra mim, se vai dar certo ou errado, eu só vou saber no fim. Isso quer dizer que você está dizendo para aquela pessoa que você não vai parar, você vai continuar. Entendeu, gente? Então você tem que dizer para si mesmo, entendeu? Ou você que, que você foi para a guerra para você ganhar. Você foi para a guerra para valer. Você tem que dizer para você no espelho da sua casa é que você foi para a guerra e você não é soldado para voltar, ou para correr, ou para fugir dos seus inimigos. Você não é soldado para recuar. Você é soldado para morrer em combate. O seu último, a seu último a estar de pé. Entendeu? Você está determinado. Eu morro em combate, eu sou o último a estar de pé. Mas desistir jamais. Jamais. Então que nosso Deus te abençoe. E que você seja como Yosef Mizraim. Que você se torne governador. Que você se torne cabeça. Que você se torne grande. Que você cresça na vida. Que você suba. Entendeu? Até fazer com que aqueles que não acreditavam em você, que te olhavam de cima para baixo, assim, ó, passe a olhar para você assim. Entendeu, gente? Essas pessoas têm que passar a olhar você dessa forma. Olhar para você porque você vai crescer, vai ser uma grande pessoa. Entendeu? Isso independe de apoio humano, isso independe, tá, de apoio de família, isso independe de apoio de certos amigos, amigos da onça, entendeu? Isso depende, tá bom, gente? De Deus. Se você o buscar de todo o teu coração. Então fique com esse passuco que nós lemos no início. Fique com esse passuco. Não importa se você é odiado. E Yosef era odiado. Os irmãos dele não gostavam dele. Não importa. Você não depende do amor de ninguém. Você não pode ser aquela pessoa, tadinha, carente de amor. Você não pode ser o carente de amor. Entendeu? Você não pode depender do amor de ninguém. Você tem que depender do amor de teu Deus e daqueles poucos que ainda acreditam em você. Entendeu? Que está contigo. Tá bom? Que está do teu lado. Mas se não tiver ninguém também do teu lado, como não havia ninguém ao lado de Yosef, ele estava só, tá bom? Em se tratando de pessoas humanas. Mas Deus o elevou, mas Deus o ergueu, Deus o protegeu, Deus o defendeu dos males, porque ele era fiel. E até no momento que a mulher de Potifar botou os olhos nele e disse assim, que queria ter um caso com ele, disse assim, olha, eu não vou cometer adultério. Meu patrão me confiou tudo, me deu essa confiança. E eu não vou trair a confiança de quem depositou em mim tanta confiança assim. E Yosef, ele foi caluniado, foi preso, mas Deus o tirou da prisão e o elevou ao mais alto grau, entendeu?
Então, quem foi Yosef? O salvador dos próprios irmãos. Ele salvou seus irmãos e até seu pai de uma fome que houve em Canaã. Então ele resgatou sua família, levou lá para o Egito, cuidou deles até o dia da morte de todos eles, entendeu? Mas no princípio zombavam dele. Como tem muitas pessoas por aí que são grandes pessoas que no início ninguém acreditava, ninguém dava nada por essas pessoas, e essas pessoas alcançaram patamares incríveis, incríveis, entendeu? Pessoas que bateram em tantas portas de emprego e nunca deu certo até um dia realmente tentar colocar fazer doces caseiros e de repente os doces caseiros se tornar uma indústria de doces a nível nacional e se tornar um grande empresário. Então, acredite em Deus, mas também acredite em você. Alguém não acredita em você. Se você, pelo menos você não acreditar em você, aí sim, você está perdido. A sociedade não acredita em você. Mas se pelo menos você acreditar em você, entendeu? Ainda há uma esperança. Tá bom? Então não dependa de apoio de sociedade, não dependa de apoio de ninguém. Acredite em você abaixo de Deus. E a comunhão com o seu Criador deve permanecer firme, porque depende dela, da comunhão com o teu Criador, para que você se torne cabeça e não cauda, para que você esteja por cima e não por baixo, para que você tenha condição de emprestar a muitos e não ter necessidade de pedir emprestado para ninguém, entendeu? Então acredite, pode até estar demorando, mas persevere. Você precisa de apenas duas coisas: tempo e paciência, tá bom? Então, não esqueça, você precisa de duas coisas: tempo e paciência para alcançar o que você precisa, além da tua comunhão com o teu Deus. Nunca perca ela, nunca perca ela, nunca perca ela, a sua comunhão com Deus. Então, quer rever nosso Deus, aquele que faz existir, o nosso Criador, bendito seja Ele, o Hakadosh Baruch Hu, abençoe grandemente a sua vida, em todas as áreas, finanças, vida conjugal, saúde, todas as áreas. Que nosso Deus te abençoe. Vamos vencer, tá bom? Você vai vencer. Você vai alcançar os seus objetivos. Acredite em Deus, mas acredite também em você. Shalom, Velahitraot.